Mais uma atuação fraquíssima do Fortaleza na Copa do Brasil, empata contra o Retrô por 1-1, óbvio tem o jogo da volta, o Fortaleza segue sendo favorito, poderia vencer o jogo de hoje inclusive, mas também poderia perder. Se o Retrô fosse um time 10% melhor, o Retrô faria 2-0, 3-0 hoje na Arena Pernambuco. Mas o Retrô tem a limitação do grupo, cara, não tem pra onde. E quando o Vojvoda vai trocando as peças, vai colocando o Lucero, vai colocando o Marinho, vai colocando o Breno Lopes, o Fortaleza vai crescendo de produção na reta final do segundo tempo, muito pelas individualidades e não pelo grande futebol coletivo e também pelos erros do Retrô. O Retrô começa a ceder muitos espaços, fisicamente cai bastante e o Fortaleza pressiona, empata e quase vira a partida. Se você analisar a estatística do jogo, tá 21-21 em finalizações. 21 finalizações para o Retrô, 21 para o Fortaleza. 8 finalizações do Retrô na barra contra 6 finalizações do Fortaleza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até os 25 minutos do segundo tempo, estava 20-8 em finalizações para o Retrô. No primeiro tempo, estava 10-4 em finalizações para o Retrô. O Retrô estava dominando a partida na estatística, tá? Óbvio, o jogo de um modo geral foi um jogo equilibrado. E aí o Fortaleza ele reúne um futebol paupérrimo, pífio. Se Vojvoda fosse um treinador brasileiro, ele já teria sido demitido. Se você não ficasse apegando ao que ele fez em 22, em 21, em 23, em 24, e aí mais uma vez, olha o lastro. São 3, 4 temporadas de um excelente trabalho de Vojvoda. Ele tira leite de pedra desse elenco aí, gente, desde 2021. Com um elenco cheio de jogadores de Série B, ou que caíram da Série A para a Série B, ou que estavam na Série B, ele reúne. O Fortaleza que brigou para não cair 2 meses antes, naquele ano da pandemia, ele reúne aquele grupo e consegue fazer com que o time fosse 4º colocado da Série A. E por aí vai. Consegue vaga na Libertadores. O lastro de Vojvoda é muito grande para a diretoria bancar, para Marcelo Paz continuar bancando ele. Se você fosse apegar a 2025 especificamente, ele já merece ser demitido. O trabalho é horroroso, gente. O time não joga nada na maior parte do tempo. Parênteses. Que vergonha, hein, seu Pepa? Que vergonha, hein, cara? O Retrô fez um gol em 33 minutos de jogo contra o Fortaleza. O Sport jogou 180 minutos contra o Fortaleza e não fez um gol. Em 33 minutos, o Retrô fez mais do que o Sport. Isso é uma vergonha pro seu trabalho, rapaz. E o Retrô só não fez mais gols porque perdeu um caminhão de gols também, assim como o Fortaleza. Teve bola no travessão, teve Gustavo Mancha salvando bola em cima da linha. E um outro detalhe, o Fortaleza jogou com os titulares. Ah, então veja só, não tem titulares no Fortaleza. Calma aí, né, gente? Vamos lá, não vamos exagerar, não. Tem um esboço do time titular. Quando a gente olha para a escalação do Fortaleza, o Fortaleza foi com João Ricardo titular, Mancuso titular, Davi Luiz titular, Gustavo Mancha titular, Bruno Pacheco em tese titular, Paulo Fernandes titular, Caleb ou Kevin normalmente circulam ali, né, varia de jogo a jogo e tal, mas Alanzinho titular, Davidson titular. São 7, 8 titulares ali no time do Fortaleza, gente. A base do time titular do Fortaleza é essa daí. E o Retrô se mostrou ser mais competitivo do que o Sport. Jogou mais bola do que o Sport. Lógico, na reta final do segundo tempo, quando o Retrô começa a cair de rendimento físico e passa de fato a fechar muito as linhas, a se retrair muito no campo, sofreu muito na partida. Mas mais uma vez, a gente olha para o elenco do Retrô e compara com o elenco do Sport. O elenco do Retrô é melhor do que o elenco do Sport? Não é, gente. Não é. É óbvio que não é. É óbvio que não é. E a gente olha mais uma vez para o trabalho de Pepa, é ridículo. Dá vergonha. E se eu fosse vocês, jogadores do Sport, eu teria vergonha também. Vocês não conseguem fazer um gol no Fortaleza, pô, que apanha de todo mundo. O Fortaleza, nos últimos 22 jogos, só venceu 3 partidas, gente. 2 contra o time de Série D, que é o Ferroviário. E uma contra o Fluminense, querendo derrubar Mano, praticamente no último jogo de Mano, no comando técnico do Fluminense. É esse o trabalho de Vojvoda. É esse o grupo de jogadores do Fortaleza que tem suas limitações. E tá em péssima fase também, porque assim, se o Fortaleza tivesse uma boa fase, mesmo não apresentando um bom futebol, hoje venceria o jogo. Perdeu muitos gols na reta final do segundo tempo. Então, assim, o jogo tá muito em aberto. Tem o jogo da volta no Castelão. Se o Fortaleza faz 1-0, tá classificado para a próxima fase. Se o Retrô jogar de forma covarde, se comportar de forma muito, mas muito retranqueira, como se comportou a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, vai ter muitas dificuldades e tem tudo para ser eliminado. Agora, se o Retrô for ousado, se comportar como se comportou até os 20 minutos do segundo tempo, o Retrô tem chances bem razoáveis de se classificar no tempo normal, inclusive, tá? No tempo normal. Quando a gente pega o primeiro tempo, gente, o Fortaleza começou um pouco melhor, com o Caleb achando uma boa troca de passes ali com o Kevin Andrade, e Kevin poderia tocar para Caleb, deixando o Caleb com muitas boas condições de fazer o gol, logo no início do primeiro tempo, e Kevin preferiu o chute.
Fabian Volpe foi lá e fez a defesa. Aos 6, começa a entrar a figura de Fernandinho. Fernandinho joga muita bola ainda, mesmo sendo veterano, velho, 200 anos de idade, já no INSS, o cara ainda tem muita qualidade técnica. O jogo do Retrô funciona muito com Fernandinho, Hadley no meio campo, esses dois. Aí depois você pode citar ali um Fialho, que de vez em quando chega ali na linha de fundo também. Enfim, mas também não tem muito mais do que isso, não. O Richard Franco fez um gol no jogo de hoje, mas assim, se você fosse apegar a qualidade técnica e ao funcionamento do jogo do Retrô, é muito nesse coração do time com o Fernandinho e com o Hadley. Os dois têm muita qualidade e os dois engoliram Zé Wellison, que não jogou nada na maior parte do tempo, tá? Só tem um único defeito para Fernandinho e Hadley, principalmente Hadley. O Retrô, durante toda a partida, não teve nenhum recorte que o Retrô teve muitas dificuldades de contra-atacar, mas durante toda a partida, o Retrô sempre encontrava muitos espaços. Nas pontas, em jogadores se infiltrando entre os zagueiros, o Retrô tinha muita liberdade para construir as jogadas. Só que Hadley ele tem um grande defeito. Ele e outros jogadores do Retrô, ao invés de buscar o passe, eles buscam a todo momento a finalização. Na reta final do segundo tempo, que o Fortaleza estava muito melhor do que o Retrô ainda assim tinha jogadas em transição que era só passar a bola, só era ser um pouco mais inteligente, jogar um pouco mais de cabeça erguida. E Hadley tem capacidade para distribuir bem as jogadas, tem capacidade para achar um passe em progressão, deixando alguém na cara do gol. E ele sempre preferia a finalização. Se o Retrô fosse um pouquinho mais inteligente no jogo nessas jogadas em transição, com certeza absoluta faria 2-0. E quase fez, né? Só tem que Gustavo Mancha salvou uma bola em cima da linha. Senão era 2-0 e ali mataria o jogo. O Fortaleza não conseguiria reagir, não conseguiria fazer 2 gols, mas nem a pau. Enfim, dito isso, voltando aqui ao primeiro tempo. Fernandinho começa a aparecer fazendo uma jogadaça por dentro, solta o passe na direita, recebe na grande área com muita liberdade. Zé Wellison fica assistindo o Fernandinho jogar durante toda a partida e Fernandinho pega uma bola e finaliza dentro da grande área. A bola raspa a trave. E depois o Retrô começa a crescer, com o Fernandinho finalizando bolas na meia-lua, sem marcação, mais uma vez, Zé Wellison não trazendo proteção na volância, os laterais também não acompanhando muito bem as jogadas ofensivas do Retrô, e tem um ponto para se destacar o Retrô, velho. O Retrô como instituição, desde que surgiu, nunca foi um time que buscava se acovardar nos jogos. Por exemplo, eu não me lembro assim de cabeça do Retrô pegar um Sport, pegar um Náutico, pegar o Santa Cruz e se acovardar, nunca. Sempre é um time que buscava fazer um jogo de igual para igual, ou quase sempre. E quando pega um Fortaleza, sempre tenta fazer um jogo competitivo. Não é aquele time acovardado e medroso. É sempre um time com personalidade. É sempre um time peitudo, já diria Gustavo Villani. É peitudo. Sempre tenta fazer um jogo de igual para igual para tentar vencer as partidas. E na maioria das vezes, consegue incomodar muito. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, e a gente foi fazer aqui o comparativo, né? Porra, quem deu sorte no sorteio? Quem deu azar? Como é que tá ali a balança para o favoritismo? Pegando aqui o combo geral dos clubes do Nordeste. Fortaleza, Ceará, Bahia, Náutico, Retrô, CRB, por aí vai. Eu falei, cara, um dos confrontos mais equilibrados é Fortaleza e Retrô. Não porque o Fortaleza tem um elenco semelhante ao Retrô, não. É porque o Fortaleza não joga nada, gente. Não joga nada. Hoje era para ter perdido o jogo, poderia perder o jogo, melhor dizendo. Enquanto o Retrô tem um elenco fraco de Série C, de certo modo, mas consegue ser competitivo, né? Até que venceu do Sport na Ilha do Retiro, na final do Pernambucano, mas perdeu nos pênaltis, né? E assim, voltando para a partida, aos 26 minutos, estava um jogo bem franco. O Retrô atacava, o Fortaleza contra-atacava e vice-versa. Aos 26 minutos, Davidson recebeu um cruzamento da esquerda e finalizou a bola de cabeça. O goleiro fez um milagre, uma defesaça, a bola pega na trave e sai ainda. Ou seja, era aquele jogo franco, o Retrô criando, chegando, e o Fortaleza também. Só que assim, era um Retrô um pouco melhor, era um Retrô um pouco mais seguro defensivamente e chegando bem no último terço de campo. O que faltava era o capricho do último passe, era o capricho da finalização, que esse capricho aconteceu. Aos 32 minutos de jogo, Richard Franco recebe um cruzamento aqui, um bate-rebate de um cruzamento na grande área, né, depois da cobrança de escanteio, e ele finaliza de primeira, basicamente, sem nem precisar dominar, a bola pega na trave e entra, e João Ricardo simplesmente só fica olhando, só deu aquele famoso golpe de vista, torceu para a bola não entrar, mas a bola pegou na trave e entrou. Retrô 1, Fortaleza 0. Nesse momento, em um jogo muito franco, a moeda caiu para o lado do Retrô, na metade para o final do primeiro tempo. E assim, mais uma vez, jogo equilibrado, em aberto, o Retrô foi lá mais eficiente e venceu a partida no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Fortaleza piora do que estava jogando no primeiro tempo. Já não estava jogando muita coisa no primeiro tempo. Vem o segundo tempo e o Fortaleza piora.
Apesar de Vojvoda ter colocado Breno Lopes, ter colocado Marinho ali no intervalo, o Fortaleza não melhora em nada até os 20 minutos. O Fortaleza passa a melhorar com finalizações de fora da grande área de Breno Lopes. Foi bola raspando a trave, foi Fabian Volpe tendo que fazer defesaça, e o Fortaleza foi crescendo, foi tendo volume. Só que ao mesmo tempo que o Fortaleza foi crescendo, o Retrô também conseguia chegar em escapadas em transição. E uma dessas escapadas, o Gustavo Mancha teve que salvar uma bola em cima da linha, na finalização do Embali, que ele recebe um belíssimo passe de Hadley, finaliza, João Ricardo toca na bola e Mancha salva, que seria o 2-0 para o Retrô. Aos 24 minutos depois dessa chegada, Embali de fora da grande área, próximo da meia-lua, finaliza a bola e João Ricardo faz um milagre. A bola pega João Ricardo na ponta de dedos e pega no travessão e vai para fora. Ou seja, até os 25 minutos de jogo, a gente passa uma régua num futebol ridículo do Fortaleza, que merecia estar perdendo até talvez por 2 gols de diferença. A partir dos 25 minutos, aí o Fortaleza começa a crescer muito na partida. Muito. O Retrô se retrai muito, agride pouco nos contragolpes. Quando agride, faltava inteligência às vezes na movimentação, no passe, na tomada de decisão no último terço de campo. E aí foi um caminhão de gols perdidos. Foi Breno Lopes finalizando a bola dentro da grande área, raspando a trave. Foi Marinho dentro da grande área finalizando a bola desviada, raspando a trave. Teve gol do Lucero. Teve gol perdido de cara a cara de Emmanuel Martínez. Teve gol perdido do próprio Lucero. Cara, ali foi um festival de chances claras perdidas na reta final do segundo tempo. E a tal da fase. Se o Fortaleza estivesse numa fase boa, a bola poderia ter entrado. A bola entraria muito provavelmente, mas a fase é muito ruim. E o Fortaleza passa mais um jogo sem vencer. São 9 jogos já na era Vojvoda, nessa temporada, que o Fortaleza não sabe o que é vencer. Mas assim, na reta final do segundo tempo, no bate e rebate, a bola sobra para Lucero e ele finaliza por cima ali de Fabian Volpe, fazendo um gol de empate, de certo modo trazendo um pouco mais de justiça para o placar, pelo que o Fortaleza estava fazendo. Enfim, terminou empatado. Agora é aguardar, meus amigos, como é que vai ser o jogo da volta. Se o Retrô tiver um comportamento ousado, agressivo, acho que tem uma boa chance de se classificar. Se tiver um comportamento extremamente retranqueiro e medroso, aí o Fortaleza tem muita chance de avançar. Enfim, tá em aberto, tá? Tá muito em aberto esse jogo da Copa do Brasil, mas o Fortaleza com um bom favoritismo ainda, tipo 60-40 no mínimo, pela capacidade de grupo que tem e pelo fator Castelão, que deve pesar, né? Ano passado nem pesou tanto porque o jogo foi 0-0, né? E foi para os pênaltis, o Retrô foi eliminado. Enfim, aguardar. O trabalho de Vojvoda é horroroso, o time não joga nada na maior parte do tempo, e hoje, se o Retrô tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Fortaleza perderia o jogo por mais de um gol de diferença e poderia tá encaminhando a sua desclassificação aí na Copa do Brasil. Mas, se tivesse numa fase um pouco melhor também, venceria ainda assim o jogo, mesmo sem apresentar um bom futebol. Tamo junto, gente. Valeu. Abraço para todos vocês.